página 48 do nosso livro de Paracletologia. Vamos agora ao capítulo 4, falar sobre a divindade do Espírito Santo. Bom, certamente vocês já estudaram que, historicamente, a divindade do Espírito Santo é um dos pontos de controvérsia da história, ok? Porque alguns veem o Espírito Santo apenas como Deus agindo, vamos dizer, a divindade agindo, ok? Mas quando nós falamos sobre Trindade, eu expliquei para vocês que, na verdade, nós percebemos uma diferença de personalidade entre o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Por quê? Porque teve um momento do ministério de Jesus que ele ensinou, ele disse que o pecado de blasfêmia, não sendo falado contra o Filho, contra o Pai, ele será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Então, é claro que nós percebemos algo de personalidade diferente. E foi a definição na história que a igreja chegou para poder definir aquilo que a Bíblia deixa claro. A Bíblia chama o Pai de Deus, o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus. E coloca essa distinção que eu acabei de colocar para vocês agora. Tá bom? Então, o Espírito Santo, nós não acreditamos que ele seja apenas uma influência ou um momento em que Deus está agindo. Não, ele é uma pessoa. Não? Nos textos que nós estamos lendo, que eu comentei com vocês diversas vezes, em que Deus diz, Elohim diz, façamos o homem à nossa imagem, né? Esse diálogo não é entre Deus e os anjos, não. Isso é um diálogo na Trindade, um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Mas sempre lembrando, né? Um Deus. Ok? Então, esse é um tema que ele gera, então, essa controvérsia. Bom, o comentário no nosso livro diz: Deus Espírito Santo é uma realidade. A Bíblia Sagrada claramente nos revela essa verdade. O Espírito é Deus. Esta declaração é comprovada na Bíblia e na experiência humana. Ele não é um Deus entre outros. É identificado como a terceira pessoa da Trindade. Bom, lembrando também que o termo Trindade, foi um termo criado em latim por um homem chamado Tertuliano, próximo do ano 207 da era cristã, em que ele escreveu em latim para descrever Deus, né, essa triunidade. Né? Então ele usou o termo Trindade, né? Três pessoas, um Deus. Quem gerou foi ele. Era um membro de uma igreja pentecostal chamada Nova Profecia, que normalmente a igreja católica chama de seita, mas não existe nenhuma heresia registrada dessa igreja. Tá bom? Pois bem, o comentário prossegue. As Escrituras relatam um episódio nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira tentaram enganá-lo. Ele revelou ao apóstolo Pedro que o casal mentia, conforme registra Atos capítulo 5, versículo 3. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Né, uma pausa aqui para poder explicar, né? Mentir ao Espírito Santo. Poderia até colocar, né, nessa sua tentativa de mentir ao Espírito Santo, porque, é claro, né, ele é Deus, então não tem como mentir para ele, não tem como enganar o Espírito Santo. Tá ok? Mas ele usa, né? Então você mentiu ao Espírito Santo. E o comentário prossegue. O versículo seguinte confirma: não mentiste aos homens, mas a Deus. E comento: a deidade ou divindade do Espírito Santo está implícita na do Pai e do Filho. Ela é a mesma nas três pessoas. Não se separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus. E nós sempre falamos que o monoteísmo é o nosso dogma, a nossa doutrina
um dos nossos dogmas, uma das doutrinas principais da igreja é o monoteísmo, é um dogma da igreja. A Igreja Católica, ela adotou a Trindade como dogma. A Trindade não é dogma. Dogma é o monoteísmo. Então, nós acreditamos em um só Deus. Esse é o nosso dogma. Ok? A Trindade foi um termo criado na história para descrever, né, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim que esse foi o propósito de criar o termo Trindade, tá bom? Mas, como eu disse, em termos de dogma, de doutrina fundamental, o nosso dogma é o monoteísmo. Então, pode até falar um Deus manifesta em 3 pessoas, mas o nosso dogma é o monoteísmo. Ok? Pois bem, um texto para nós lermos, que eu acabei de citar, Mateus capítulo 12, versículo 22. Abra esse texto aí, porque eu considero esse texto ele fundamental para nós podermos, vamos dizer, entender que a Bíblia realmente revela, que a nossa preocupação é ensinar o que a Bíblia diz. A Bíblia realmente revela que o Espírito Santo tem uma personalidade diferente do Pai e do Filho. Então, Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e ouvia. Falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, aqui vai entrar a questão deles falarem contra o Espírito Santo, né? Então eles diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ok? Prosseguindo na leitura, então, estamos em Mateus capítulo 12, agora o versículo 27. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Pois eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Então, é claro que existe uma descrição clara de que existe uma personalidade diferente. O Espírito Santo tem uma personalidade diferente, por isso não é perdoado. Não é perdoado porque ele é o que opera no homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se esse homem ofende o Espírito Santo não vai mais operar nele. Ok? Então, por isso, nós percebemos uma personalidade diferente. Bom, mais abaixo eu coloco: analisemos os seguintes fatos. Atributos divinos lhe são atribuídos, como eternidade. Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Bom, então aqui ele sendo chamado de Espírito eterno, uma eternidade, claro, próprio da divindade. Eu comento abaixo.
Nesse texto temos a manifestação das três pessoas da Trindade. O termo Espírito Eterno é uma clara referência ao Espírito Santo. Ele participou dessa oferta a Deus. O Filho oferece-se a si mesmo. O Espírito Santo executa o sacrifício e o Pai o recebe. Ok? Então, descrevendo como Espírito Eterno, está descrevendo que ele é Deus. Também de onipotência. Aí eu separei aí o texto de Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó capítulo 33, versículo 4, falando da onipotência do Espírito Santo, ele diz: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ok? Então, o Espírito Santo aqui também dizendo que ele é onipotente. Onipotente é traduzido como Todo-Poderoso, aquele que pertence todo o poder. Onipotência é um atributo divino. Eu comento abaixo. Onipotência significa poder total, ou todo poder, ou todo poderoso. Tá bom? Jó descreve o Espírito de Deus como aquele que lhe fez e lhe deu a vida. Bom, e aqui o termo interessante que aparece aqui é o termo inspiração, a inspiração do Todo-Poderoso. Então eu fui verificar no grego para vocês o que significa esse termo. É o termo hebraico neshamá, que ele pode ser traduzido também como fôlego. A inspiração, né, do Todo-Poderoso me deu vida, ou o fôlego, vamos dizer, do Todo-Poderoso me deu vida. Então, é o mesmo termo que aparece lá em Gênesis 2,7, quando diz que Yahvé Elohim, ele faz o homem do pó da terra e sopra em seus narizes o fôlego da vida. É a mesma palavra aqui, Neshamá. E lembrando que para criar esse homem, tem aquele diálogo, Deus dizendo, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu repito, não pode ser um diálogo entre Deus e os anjos, como dizem alguns. Né? Os anjos não têm o poder de criar, eles não têm o poder criador. Eles não têm o poder criador. Então, ali tem que estar tratando realmente das pessoas da Trindade. Né? Vamos dizer, é um diálogo, né, entre as pessoas de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o que a gente interpreta, porque por toda a Bíblia é assim que essas pessoas aparecem. Tá bom? Bom, em terceiro lugar, a onipresença como um outro atributo que se aplica também ao Espírito Santo. Nós estamos na página 49, na leitura da página 49. Eu separei um versículo aí para a nossa leitura, para a nossa meditação, que está no Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, lembrando que Seol é o termo hebraico que no grego normalmente as pessoas falam Hades, né, ou inferno. Tá bom? Poderia ser traduzido: se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Bom, falando do Espírito de Deus, né, está falando aqui do teu Espírito, né, porque ele é onipresente. Onipresente significa que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Então, aqui sendo atribuído ao Espírito Santo onipresença. A onipresença é também um atributo da divindade. Ok? E eu comento abaixo. Onipresença significa estar presente em todos os lugares.
ao mesmo tempo, né? Não existe lugar que Deus não esteja. Um versículo para nossa meditação. Abra aí, anote Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Que diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, ou seja, Elohim de perto, né? Diz o Senhor, diz Yahvé, sempre lembrando, quando tiver Senhor tudo em maiúsculo, significa que no original hebraico está o nome de Deus, Yahvé, ou Javé. Tá bom? Então, sou eu apenas Elohim de perto, diz Yahvé, e não também Elohim de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz Yahvé, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz Yahvé. Tá bom? Diz o Senhor. Então, é claro que esse versículo falando de onipresença, né? Deus está em todos os lugares, e está falando o Espírito Santo também está em todos os lugares. Então, ele é onipresente, ele é Deus. Outro atributo da divindade, que é onisciência. Estamos agora na página 50. Separei para nossa leitura 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo escreveu: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmãos, olha que interessante, quando nós estudamos a criação do homem, e aí nós temos que explicar por que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, e esse homem ele é criado espírito, alma e corpo. Por que o homem foi criado espírito, alma e corpo? Isso é uma imagem de Deus. Foi assim que Deus disse no princípio. Então, isso é uma imagem de Deus. Por isso, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? E vamos ver, esse versículo do apóstolo Paulo, a gente tem que falar assim que foi uma revelação mesmo que o Espírito Santo lhe deu ali, porque até para você entender isso, como é que você vai descrever, né, que o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus? Parece que você está falando de dois seres. Não, você está falando de duas pessoas, é assim que nós definimos, né? Existe alguma diferença entre eles? Mostrei por aquele texto de blasfemar contra o Espírito Santo. Não? Assim como em mim também existe alguma diferença entre o meu espírito e a minha alma. A Bíblia diz que existe uma separação entre o espírito e a alma, e que a palavra de Deus ela penetra até essa separação, essa divisão entre a alma e o espírito. Não? Mas até para nós mesmos explicarmos, né, onde está essa separação, essa divisão da alma e do espírito, é complicado. Nós afirmamos, a Bíblia diz que existe essa divisão da alma e do espírito, então existe. Não? Então o homem, né, que é espírito, alma e corpo, ele é uma imagem de Deus, tá ok? Então, e ele usa, o apóstolo Paulo usa exatamente isso aqui. Então ele diz que o espírito do homem, ele é aquele que conhece o homem. Bom, lembrando, como nós definimos, né, espírito, alma e corpo, normalmente a igreja define a alma como sendo o centro das decisões, e o espírito do homem é aquele com quem o Espírito Santo se comunica, testificando que nós somos filhos de Deus. Não? E que o espírito do homem, ele quer levar a alma a entrar em contato com Deus. Teve um texto que eu comentei com vocês certa vez,
sobre como eu interpreto aquele versículo, né? Que o espírito ele cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. Se você pegar diversas traduções, você vai ver que algumas colocam espírito com letras maiúsculas, outras com letra minúscula. No meu entender, ali seria com letra minúscula, porque é o espírito do homem cobiçando contra a carne do homem e a carne do homem cobiçando contra o espírito do homem, para que a carne cobiçando para que a alma decida usá-la e conviver com esse mundo, né? Entrar em contato com esse mundo. E o espírito, né, tentando convencer a alma a entrar em contato com Deus através do Espírito Santo. Por isso que nós encontramos no Salmo o homem, vamos dizer, falando com a alma dele. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Porque a Bíblia diz que existe uma distinção entre alma e espírito. E quando eu leio esse texto, eu só posso entender como o espírito, né, entrando em contato com a alma, né, dizendo para ela: por que estás abatida, ó minha alma? Confia em Deus. Então, só descrever isso do homem já é um mistério para nós. Já é um mistério para nós. Tá bom? Mas é assim que a Bíblia descreve. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo aqui ele utiliza o espírito do homem e o conhecimento que ele tem do homem, tanto da alma, principalmente da alma, né? Ok? E o Espírito de Deus que tem o conhecimento de Deus, que o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, conhece a Deus totalmente. Então, é um texto realmente que não é fácil de interpretar. Mas o que está sendo dito aqui é isso, está usando o homem, porque ele é a imagem de Deus, para você poder entender o que significa essa mensagem, tá bom? E eu uso esse salmo, tá bom? Que ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Tá bom? Salmo 57, por exemplo, tá bom? A minha alma ficou abatida. Quem é que está falando isso? Quando eu leio isso, eu entendo que é o espírito do homem que está falando sobre a alma dele, tá bom? E o Salmo 43, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é Deus meu. Como eu vejo falar, o homem conversar com a alma dele. Isso é como Deus dizer, né? Façamos o homem à nossa imagem, ou seja, é um diálogo na Trindade. Aqui é um diálogo dentro do homem. O espírito e a alma, o espírito falando com a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, vamos dizer, se falar desse tema não é um tema fácil, é um tema difícil. Mas o apóstolo Paulo usa já esse tema difícil do homem para descrever a divindade, né? Então, essa característica de todo conhecimento, onisciência, né, no grego, lembrando que significa ciência total ou conhecimento total, é um atributo divino. Então, é claro que o Espírito Santo é Deus. Eu comento abaixo. Onisciência significa ter conhecimento total, ter todo conhecimento. Tá bom? Bom, sobre onisciência, eu quero que você anote aí mais um versículo também para nós lermos. O livro do profeta Isaías. Anote capítulo 29, versículos 15 e 16. Versículo 15, ele diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de Yahvé. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Bom, vamos dizer, é uma tolice, né? Porque a Bíblia deixa claro que não tem como se esconder da pessoa de Deus. Então, fazer alguma coisa dizendo que ninguém vê, ou que Yahvé não via, que era o nome próprio que eles utilizavam.
Bom, também no livro do profeta Isaías, anote também o capítulo 40, versículos 27 e 28. Eu gosto sempre de mostrar para vocês como está, vamos dizer, no hebraico o nome de Deus. Eu considero isso importante, nós fazermos essa leitura. Por exemplo, veja esse versículo 27, né? Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto a Yahvé, e o meu juízo passa de largo pelo meu Elohim? Lembrando, porque Deus, né, como está na nossa tradução, no hebraico Elohim é um termo plural. E normalmente eles dizem que é um plural majestático, plural da majestade. É assim que eles, né, que os judeus, principalmente os rabinos, definiram na história. Mas o que significa isso? Plural majestático, né? Um plural da majestade. No meu entender, não está dizendo nada. Você falar plural da majestade, plural majestático, o que significa plural majestático? Isso não significa nada. Quando fala plural, né, e esse Elohim, né, em determinado momento ele diz, façamos o homem. Então nós temos aqui uma evidência de que realmente Deus, ele é mais de uma pessoa. Então seria aqui uma descrição das 3 pessoas da Trindade. O termo Elohim, ele tem esse significado. É claro que se você olhar em dicionário, talvez você pergunte, mas professor, então por que é tão claro, mas os testemunhas de Jeová, eles, por exemplo, não acreditam que o Espírito Santo seja Deus? Tá bom? Ele não acredita que o termo Elohim signifique isso. Eles normalmente seguem o que os rabinos chamaram de plural majestático. Que eu digo, isso não significa nada. Você tem que dar uma resposta. Por que Deus está, vamos dizer, dialogando, né, dizendo, façamos o homem à nossa imagem? Ou seja, Deus está havendo um diálogo entre poderes criadores. É isso que está acontecendo. Então, aí onde está Deus, lembrando que no original hebraico está Elohim. E o versículo 28 diz, não sabes, não ouvistes, que o eterno Elohim, o Yahvé, ou seja, o eterno Deus, o Senhor, né? Ou o eterno Elohim, o Yahvé, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então veja, nós estamos falando, né, da divindade do Espírito Santo, e aqui falando, né, do Deus Elohim, do Deus Trino, falando do Espírito Santo também, ele usa uma palavra aqui, que na nossa tradução está assim, esquadrinhação. Deixa eu pegar aqui como está em outras traduções, e eu peguei no grego aqui para vocês, mas eu vou pegar aqui em outras traduções, no versículo 28, está assim, não há esquadrinhação. A versão revisada, para vocês entenderem, significa inescrutável, é um sinônimo. Não tem como esquadrinhar e não tem como, vamos dizer, você pesquisar, tá bom? Então é inescrutável, tá bom? A tradução King James traduz como insondável, ok? E a Almeida Corrigida Fiel traduz como inescrutável. Bom, eu peguei aqui no dicionário o termo grego para a gente poder avaliar dentro dessas traduções. E o termo grego aqui no dicionário Strong, ele diz que é sheker, que ele pode ser traduzido por investigar também. Esquadrinhar é um sinônimo de investigar, poderia ser até, ficaria mais claro para o público, né? Não há como investigar o seu entendimento, não há como esquadrinhar o seu entendimento. Porque esse termo ele significa também investigar ou procurar. Tá bom? Não tem como você pesquisar o entendimento dele, né? Vamos dizer, nós somos tão limitados que nós não temos como pesquisar e conseguir entender
a totalidade da operação do Espírito Santo. Ok? Bom, o comentário prossegue agora na página 51. Obras divinas lhe são atribuídas. Ok? Bom, primeiro eu coloco aí João capítulo 3, versículo 4. Diz assim: disse-lhe Nicodemos, no diálogo com Jesus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Bom, porque Jesus Cristo estava falando de nascer de novo, né? Do novo nascimento. Quem é que faz essa obra de criar esse novo homem? É a obra do Espírito Santo. Então, o trabalho de criação, por isso eu coloco aí também o livro de Gênesis, o trabalho de criação, ele começa no livro de Gênesis, logo no versículo 2. Lembrando que Gênesis, a igreja evangélica acredita, o que eu aprendi no seminário, né, com o missionário Lourenço Ouço, e o que a Assembleia de Deus sempre ensinou, que a criação, ela tem pelo menos 3 etapas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem uma segunda etapa que a terra está sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. E tem uma terceira etapa que aí começa, né? Deus vai criar a luz, ok? Vai fazer a luz chegar na terra. E aí terão os 7 dias da criação. Mas esse período que a terra está sem forma e vazia, ele não faz parte, vamos dizer, dos 7 dias da criação. Ele é um período anterior. Nós não sabemos quanto tempo a terra esteve sem forma e vazia. Se vocês observarem na internet, tem um professor, um biólogo, talvez vocês já tenham visto, que eu recomendo ele, o Marcos Eberlin. Ele debate com algumas pessoas, alguns ateus, sobre o tempo de existência do planeta Terra, e ele afirma que o planeta Terra ele existe há 6.000 anos. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que o homem existe há 6.000 anos, há cerca de 6.000 anos. Né? 5.996 anos de existência é aproximadamente o tempo que Deus criou o primeiro homem, Adão. Então, porém, antes disso, você veja, o Sol ele é criado só no 4º dia. A contagem de tempo, então, começa no 4º dia, porque nós precisamos do Sol, principalmente, do Sol e da Lua, né? E as estrelas, nós precisamos deles para nós fazermos a contagem de tempo. Ok? Então, nesse versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, nós não temos como saber por quanto tempo a terra ficou sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Por que isso é importante? Porque o termo mover, aqui no hebraico, era um termo que era utilizado para descrever, por exemplo, a ave, em que ela, você sabe que ela tem que controlar a temperatura do ninho, porque a temperatura do ninho faz nascer mais macho e mais fêmea, de acordo com a temperatura. Então, ela tem uma distância certa que ela fica, né, dos ovos, vamos dizer, às vezes sem tocar nos ovos. Nos escritos dos rabinos judeus, naquela obra chamada Talmud, por exemplo, eles comparam, eles comparam ao mover de uma pomba sobre os seus ovos, tá bom? Ou sobre os seus filhotes depois, para mantê-los aquecidos, tá ok? Então, essa é a comparação que eles fazem no Talmud. Então, e o significado eu comentei com vocês em um outro ponto, só não repeti o comentário aqui porque não faz sentido, né? Mas o significado é que o Espírito Santo estava ali agindo para trazer vida à terra.
nós não sabemos por quanto tempo a Terra esteve sem forma e vazia. Então, será que foi por 4.000 anos? Será que foi por 10.000 anos? Será que foi por 1.000 anos? Será que foi por 100 anos? Nós não temos como dizer. Será que foi um dia? Eu acho pouco provável ser um dia. Eu acho pouco provável ser um dia. Então, a igreja evangélica, ela, até a CPAD vende um mapa, o plano divino através dos séculos. Nesse mapa, a defesa que nós fazemos é que existia uma terra original. Ela não foi criada sem forma e vazia. Então, o sem forma e vazia já é um segundo estágio da terra. O primeiro estágio, tá bom? Não existia homem lá, mas pode ter existido vida. Inclusive, alguns acreditam que, por exemplo, os dinossauros viveriam lá. Né? E tem algo assim que faz sentido, porque a ciência diz que os dinossauros existiram em um tempo que não existia homem na Terra. Isso é o que a ciência diz. Então, os dinossauros podem ter existido nessa Terra original, que acabou se tornando sem forma e vazia. A explicação normalmente que se dá, principalmente por Ezequiel 31, versículos 15 e 16, que Deus diz que no momento que o querubim ungido desceu ao inferno, ele diz, cobri a terra de luto, tá bom? E todas as árvores foram mergulhadas na água. Então, com o pecado de Satanás teria acontecido isso com a terra. E faz sentido também, porque a ciência diz que o petróleo que nós temos aqui hoje, ele não veio das estrelas. A rocha veio das estrelas, uma série de coisas, eles explicam que veio das estrelas. Porém, por exemplo, a água também, eles dizem que não pode ter vindo, pelo menos nessa quantidade das estrelas, né? Mas principalmente, falando do petróleo, ele diz que esse petróleo ele tem que ter sido formado, um combustível fóssil, né? Então ele se forma a partir, né, de animais que morrem e plantas que morrem. Então, os dinossauros, uma possibilidade, uma hipótese, eles viveriam nessa terra original e a morte deles resultou nesse combustível fóssil que nós temos hoje. Mas é importante sinalizar isso. Eles afirmam, eles dizem, a Bíblia afirma que a Terra existe há 6.000 anos. Não, a Bíblia não afirma que a Terra existe há 6.000 anos. A definição correta a Bíblia afirma que o homem existe na Terra há 6.000 anos. Essas contagens, né, acham um esqueleto lá, um fóssil, e diz que ele existe há 50 milhões de anos, isso é tudo chute. Não existe cálculo preciso para fóssil. Isso é tudo chute. Tá bom? Isso é tudo chute. Tanto que já teve na história aí o caso do homem de Piltdown, que chegaram a fazer exame no homem de Piltdown e colocaram lá milhões de anos para ele, depois foram fazer um exame melhor e viram que na verdade se tratava de um esqueleto de um macaco de 50 anos atrás. Tá bom? Então, isso é puro chute. É puro chute, esses 50 milhões de anos. Não tem como um homem calcular isso. Tá bom? Então, qualquer osso humano que for encontrado, segundo a Bíblia, e nós acreditamos na Bíblia e desafiamos a ciência. Vocês nunca vão apresentar um osso que realmente exista há mais de 6.000 anos, há 10.000 anos, 50 milhões de anos, porque o que existe hoje, os fósseis, não tem realmente como calcular quanto tempo um osso demora na natureza para se tornar um fóssil. Aí eles chutam há 50 milhões de anos. E é chute, tá bom? Bom, mas então, repetindo, nós acreditamos que realmente Deus então teria criado a Terra num estado original, ela se tornou sem forma e vazia e o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas para trazer vida à Terra, tá bom? Então, o Espírito de Deus, ele tem esse poder criador. Bom, um segundo ponto é ressurreição, o poder de ressuscitar. Romanos capítulo 8, versículo 11.
E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que em vós habita. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, quem é que executa a ressurreição da igreja e quem é que leva a igreja ao encontro de Cristo? É o Espírito Santo. Certamente você já estudou simbologia, já estudou a simbologia daquele momento que Abraão fala para o seu servo, né, ir preparar uma noiva para o seu filho Isaque. Tá bom? E esse servo vai, encontra a família de Rebeca, né, os familiares de Abraão, e traz Rebeca para ela se casar com Isaque. E a interpretação que se faz da simbologia desse texto é que ali Abraão está simbolizando, né, vamos dizer, o pai enviando o Espírito Santo, que é o servo, para preparar a igreja e trazê-la ao encontro de Jesus. Tanto que é interessante que Abraão fala para o servo, né? O servo pergunta, e se ela não quiser vir, eu levo Isaque lá? Aí Abraão fala para ele, olha, olhe para que não faças que o meu filho pise naquela terra. Porque quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não pisa na terra. Então o encontro de Jesus com a igreja é sem pisar na terra. Tem esse fato bem interessante. Então é o Espírito Santo que executa essa obra de ressuscitar todos os mortos salvos, desde Abel, o primeiro morto, né? O primeiro homem a morrer, e morreu, né, fiel a Deus. Ele será ressuscitado quando? No arrebatamento da igreja. Okay? Até aquele que morreu segundos antes do arrebatamento. Todos eles ressuscitam no momento do arrebatamento da igreja. Né? Vai ser uma festa no céu. Tinha até um hino que cantava assim, né? Vai ser uma festa no céu. Porque hoje, vamos dizer, nós acreditamos pela fé. Okay? Mas quando nós alcançarmos essa vida eterna, vai ser realmente uma grande festa. Por isso é que eu comento, né, alguns Assembleia de Deus, alguns ensinavam antigamente que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos lembrar de nada aqui da terra. Não faz menor sentido, a Bíblia ensina bem diferente, né? Não tem como eu esquecer o sacrifício de Jesus, o que ele fez por mim, e por que vai ser uma festa no céu? Não? A festa, a razão é porque nós conseguimos finalmente vencer. Não? Porque teve pessoas que infelizmente ficaram pelo caminho. Dos 12 apóstolos, um ficou pelo caminho, um perdeu a salvação. Então, a luta pela salvação, pela vida eterna, vamos dizer, será festejada. E para isso nós temos que lembrar, né? Tá bom? Nos encontrarmos com os nossos irmãos e lembrarmos de como foi a nossa luta aqui na Terra. Então, nos encontrarmos também com os irmãos que nós conhecemos. Tá bom? Lembrarmos como eram as aulas, né, do seminário, um exemplo. Ok? Bom, mais uma obra, né, do Espírito Santo, realizar milagre. Milagre, claro, é uma obra do Espírito Santo. Tá bom? Em Mateus 12, 28, Jesus diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava operando diversos milagres, né? Eu peguei esse versículo aqui, e o milagre, você sabe que é algo que foge à lei da natureza. O milagre significa, como eu já vi testemunho de aparecer vamos dizer, um órgão na pessoa. Ok? Então, o milagre é algo que foge à natureza, que o médico vai dizer. Um exemplo, né? O câncer tinha consumido todo esse órgão aqui, agora apareceu um órgão novo aqui. Eu já vi mais de um testemunho assim. Então, isso é um milagre. É claro também que existe um milagre que nós não vemos, né? Por exemplo, o milagre, não vemos entre aspas, né? O milagre da transformação da vida do homem. E normalmente nós dizemos que esse é o maior milagre. Quem passa por esse milagre, ele
ele não esquece essa fé nunca mais. Tá bom? Tem aquele comentário que eu já fiz com vocês, como João diz, né, aquele que nasceu de Deus, ele não peca, né? Ou seja, ele não esquece mais, ele não perde mais essa fé. É um texto bem complexo. Tá bom? Pois bem, o comentário no livro prossegue. Notemos também o texto de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro declara para que mentisses ao Espírito Santo, e logo depois continua sua declaração dizendo: não mentiste aos homens, mas a Deus. Pelo texto vemos claramente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.